E aí, moçada, tudo certo? Na aula 25, nós iremos continuar falando sobre circunferência, parte 3. Vamos somente relembrar o teorema das cordas, que falamos na aula passada. Se uma reta passa pelo ponto P e corta a circunferência nos pontos A e B, então o produto PA vezes PB é constante. Então, nós mostramos dois casos. O caso em que o ponto P é interior à circunferência. Aí falamos, né, os triângulos PAD e PCB são semelhantes. Então, a gente tem essa relação aqui. PA vezes PB igual a PC vezes PD é uma constante. E o segundo caso, quando o ponto P é exterior à circunferência. Então, os triângulos PAD e PCB são semelhantes. Então, PA vezes PB é igual a PC vezes PD é igual a uma constante. Nós colocamos isso porque a gente vai ver que essa figurinha aqui embaixo é bem parecida com essa aqui de cima, né? Que no fundo agora a gente vai falar sobre retas secantes à circunferência. Uma reta essa é secante a uma circunferência de raio R centro O, quando a mesma intercepta a circunferência em dois pontos. Então perceba que essa figurinha aqui, pessoal, é uma extensão dessa outra aqui de cima, né? Eu só coloquei aqui a simbologia justamente de reta, né? Então temos aqui a reta S1, que é, no caso, uma reta secante. Tem aqui o ponto P exterior. Justamente ela intercepta os pontos A e B, e tem também a reta S2. Intercepta aqui nos pontos C e D. Duas retas secantes. Mas o que ocorre se os pontos A e B coincidirem? Nesse caso, a gente fica com um segmento de reta PA tangente à circunferência. Está aqui ele, ó. Tangente, ó. Porque o A e o B coincidiu agora. Né? Só tem esse ponto aqui em cima. E uma semirreta secante à circunferência PD. Está aqui ela. Então, eu tenho aqui, no caso, um segmento de reta PA tangente e, no caso, uma semirreta secante à circunferência PD. Então, por raciocínio similar, a gente pode chegar a essa relação aqui, que o PA ao quadrado é igual ao PC vezes PD, é uma constante. Aqui é o seguinte, na funçãozinha que eu vou mostrar aqui embaixo, em que eu vou calcular os comprimentos justamente, tá, de cordas, segmentos, a gente tem que levar em consideração que, de acordo com essa figura aqui, o PC, ele não pode ser maior que o PD, né? Então é por isso que eu faço essa observação aqui embaixo. Para o cálculo do comprimento de PD, quando são passados os comprimentos de PA e PC, devemos levar em consideração que PD é igual a PC mais CD, né? Ok? Aqui, ó. PD, PC mais CD. Em outras palavras, o PD é maior que o PC. Então, primeiro a gente calcula o comprimento da corda CD, aqui, para depois calcular o PD. Para esse caso específico, a gente quiser saber o valor do PD. Então, PA ao quadrado é o PC vezes o PD, que está aqui em cima. O PA ao quadrado é o PC vezes o PD, nada mais é do que o PC mais o CD, tá vendo? Tá aqui ele. E aí, se a gente fizer aqui justamente continuar, PA ao quadrado é PC ao quadrado mais PC vezes CD, o CD é PA ao quadrado sobre PC menos PC. Ou seja, se eu passar justamente o comprimento PA e PC, eu calculo o CD e depois eu consigo calcular justamente o PD. Vamos lá, então? Rodando aqui as bibliotecas, está aqui a funçãozinha. Passaremos o PA, PC e PD com opção. O comprimento começa em infinito, né? Isso aqui é similar à aula passada. Se a opção for o PA, o valor que você passou de PA aí, justamente, né? Ele não é relevante, porque você quer saber o valor de PA. Mas por questão de a função ficar, digamos assim, genérica, a gente passa os três. Então, a gente vai passar menos 1, a gente vai ver isso, tá? Então, o comprimento, o que é? Simplesmente raiz quadrada de PC vezes PD. É isso aqui, né? Se eu passo PC, PD, quero saber o comprimento de PA, é só isso aí. Que ela, MAFES QRT. Se a opção é PC, então o valor de PC não é relevante. Então, o comprimento quem é? PA ao quadrado dividido por PD. Tá vendo aqui, ó? PA ao quadrado dividido por PD é o PC. Se você passa o PA e o PD, quer saber o PC. E o último caso, quando você quer saber o valor de PD, portanto, o que você passa aqui ao chamar a função realmente não é relevante, aí a gente faz justamente esse cálculo aqui, ó. Cálculo o CD, que é o PA ao quadrado sobre PC menos o PC, tá? PA ao quadrado sobre PC menos PC. Aí, se o CD é menor ou igual a zero, então aí a gente vai dizer que tem um erro, né? Porque aí você está com um segmento aqui negativo, né? De comprimento negativo, né? O CD. Isso é para evitar aquela situação de você encontrar justamente um valor incoerente do PD.
Então tem um erro. Se não, o comprimento é o PC mais o CD, como a gente acabou de falar aqui em cima, né? E aí, no caso, a gente vai e dá a resposta. Vamos lá, então? Rodar aqui. Ó, então eu vou passar a opção PA. Então eu vou calcular aqui cordas e segmentos, porque nem tudo é corda, né, pessoal? Aqui só o CD que é corda, né? Então, menos 1 que não interessa, porque o PA é que eu quero calcular. Vou colocar o PC2 e o PD8. Vamos rodar aqui? Então, esse sujeito deu 4. Então, no caso de PA aqui é 4. Outro caso aqui, então, PC, né? Então, no caso aqui, eu vou passar aqui, por exemplo, o PA2, o PD4. O menos 1, que é o PC, ele não vai interessar. E vamos rodar para a gente ver quanto é que dá. Deu 1, né? Então, no caso aqui, o PA era 2. O PD todinho aqui era 4. Então, o PC deu 1. Significa dizer, naturalmente, que CD aqui é 3, né? Nesse caso. Ok? E o último caso, então, pessoal, é o PD, né? Aí eu passo aqui, por exemplo, um PA de 6, um PC de 3, o menos 1 em PD, porque não vai interessar. E aí, no caso, vou rodar aqui agora. Então, deu 12. Tá legal? Aqui, por exemplo, se a gente colocar um número maluco aqui, ó, por exemplo, 7 aqui, um CD, um negócio assim, aí ele vai dar um erro, tá vendo? Deu negativo, e esse valor de comprimento, de fato, é a representação do infinito, né? Então, no fundo, tá? Aquele tratamento que a gente fez. Deu 12. E aqui embaixo a gente vai chegar e mostrar mais exercícios com retas secantes e tangentes. Considere a figura a seguir com 4 exercícios com retas secantes e tangentes. Então, tem aqui o A, tem aqui o B, tem aqui o C e tem aqui o D. Vamos fazer uma função para resolver esses exercícios. Então, a gente percebe que os exercícios A e B são similares aos anteriores, onde a gente passava os comprimentos, né, valores dos segmentos de reta PA, PC e PD, dependendo do caso, né, do que a gente quer. Tá certo? E no caso, nos exercícios C e D, o comprimento do segmento PD não é passado, mas sim do segmento CD. Então, nesse caso é o seguinte, né? No caso aqui de A e B, ele é similar ao anterior. Beleza? Por exemplo, no caso do A aqui, eu quero saber o X é o PA, né? A gente fizer aqui, justamente coloca isso aí, porque naturalmente você vai encontrar um exercício aí no seu livro, na sua apostila, e às vezes não tem as letrinhas como a gente colocou, né? Então, mas aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, justamente o X é o PA. Eu passei aqui, ó, o 4 aqui é o PC, e o PD é tudo aqui 16. Caso B, o 12 aqui é o PA, o X é o PC e todo mundo aqui é o PD, que é o 24. Ok? Então é similar. Mas nos casos C e D, perceba justamente isso, né? O comprimento do segmento PD não é passado, mas sim do segmento CD. Em outras palavras, são dados os comprimentos de PA, PC e PD, dependendo do caso. Então, perceba aqui, ó, no C, eu passei o PC e passei o CD, não passei o PD total. E peço o X, que é o PA. No D, eu passo o PA, peço o X, que é o PC, e passo o CD, mas não passei justamente o PD, que é todo mundo aqui, né? Tá bom? Então, como é que a gente faz aí? Então, para o caso C é mais simples, né? Pois a gente quer saber o PA, que é o X, e desse modo basta fazer a soma dos demais valores para saber o comprimento de PD. Mais uma vez, PD é PC mais PD. Então, no caso, eu quero saber o PD, para eu poder justamente... O que é que eu faço, então? Dado que eu passei o PC e o CD, então o PD vai ser esse cara. 4 mais 5 aí, né? Então, aí, depois você pode usar a relação lá de cima, né? Tá? Para poder encontrar justamente o que você quer. Mas no caso D, a gente solicita de fato o comprimento de PCX. Aqui ele, ó. É o PC. Passando os comprimentos PA e CD. Considerando a relação acima, a gente tem PA ao quadrado é PC vezes PD. PA ao quadrado, tá vendo? Ele vai ser o X, ó, que é o PC, vezes o PD, que é o X, mais o CD. X vezes o X mais o CD. Portanto, o PA ao quadrado é igual a X ao quadrado, mais CDX, né? Só multiplicando lá.
Portanto, x ao quadrado mais c dx menos pa ao quadrado igual a zero. Mas olha só, pessoal, acima a gente tem a equação de segundo grau, com a igual a 1, multiplica o x2, o b é o cd e o c é menos pa ao quadrado, né? Isso aqui é uma constante. Então, basta que a gente consiga encontrar as raízes dessa equação e considerar o comprimento um valor maior do que zero. Então, mais uma vez, mencionando que o que a gente faz é isso, é encontrar um padrão, e uma vez que a gente encontra um padrão, a gente pode, portanto, fazer um programinha que vai nos ajudar a resolver de maneira aí automática diversos problemas. Então, olha só, mais uma vez aqui, ó, reusando funções, né? Por isso que é legal a questão das funções, né? A gente, no caso aqui, está reusando essa função raiz de segundo grau que a gente mostrou há muito tempo atrás. A gente passa o A, B e C e ela calcula para a gente as raízes da equação de segundo grau. Aí eu coloquei aqui agora uma outra função, calcular comprimento, corda, segmentos, 2. Vou passar justamente PA, PC, PD e opção. PA, PC e PD é tudo igual ao anterior. Então, aqui vamos ver os dois outros casos, que é justamente o exercício C e D. PA não PD, o que é que é? O valor de PA não é relevante, que eu quero saber o PA, mas eu não passei o PD. De fato, o que a gente passou aí é o valor do segmento de reta CD. Então, PD é PC mais PD, né? Como a gente mostrou aqui em cima, certo? Que é o caso mais simples. E aí, uma vez que a gente tem esse sujeito, o comprimento, como eu quero saber o PA, raiz quadrada de PC vezes PD. E o outro caso, que é o PC não PD, em que eu quero saber o valor de PC, que é o caso D aqui, ó. Quero saber o valor de PC, tá? Que é o X. E não passei o PD de fato, o que eu passei foi o segmento de reta CD. Então, o que eu vou fazer? C1 e C2 são as duas raízes da equação de segundo grau. Vou passar o 1 como A, o B é o PD e o C é menos PA ao quadrado. Tá aqui, ó. Acabou de mostrar isso aqui. Beleza? Então, a gente passa isso, só manda imprimir aqui aquele negócio. Vai pegar justamente a raiz que for maior que zero, C1, C2. Senão, não é possível calcular o comprimento. Então, pronto. A gente estendeu aquela função anterior com essa calcular comprimento cordas segmentos 2. Vamos lá, então? Então, o primeiro caso, o que é que é? É igual ao anterior. PA, né? Exercício A é o PA, ó. Quero calcular aqui o PA. Vou passar o PC, que é 4, e o PD, que é 16. Tá vendo? 4, 16 menos 1 aqui. Vamos lá, então? Então, nesse caso, ele deu 8. O segundo caso, exercício B, é o PC, ó. Aqui ele, ó. Tá vendo? PC, vou passar o PA e o PD. Então, vamos lá, então, ó. Passei o PA 12 e o PD 24. Vamos lá. Então, a gente vai e ele dá 6. Aí o PA não PD é o exercício C, né? Que eu quero calcular o PA, mas de fato eu não estou passando o PD, estou passando o PC e o CD. Então aí eu vou colocar ali 4 justamente no PC e o que seria o PD de fato vai ser o CD com 5. Aqui ó, 4, aqui o 5 na verdade ele vai ser o CD, né? Nesse caso. Vamos rodar então. Deu 6 também. E o último caso, que é o PC não PD, que é o exercício D. Exercício D. Então, nesse caso aqui, eu vou passar o PA e o CD e quero saber o PC. Então, nesse caso aí, eu vou passar o PA com o valor de 4 e o PD que é 6, mas nesse caso o PD, de fato, ele significa o CD. Vamos lá, então? Então, ele deu 2. Tá vendo aqui o delta é positivo. As duas raízes da equação do segundo grau é 2 e menos 8, mas a gente pega, né? Comprimento negativo, aí seria complicado. Então, a gente pega justamente 2. Se eu colocar aqui uma coisa meio maluca aqui, pessoal, aí ele vai dar justamente um problema, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 3 e 8, aqui, então, dá 1 e menos 9. Então, nesse caso aí, o valor do comprimento da corda segmento do exercício D é 1. O valor de x lá. Tranquilo? Então,
mais algumas funçõezinhas, exercícios que podem ajudar vocês justamente a assimilar o conceito que vocês viram em sala de aula e justamente automatizar essa resolução. Um exercício para vocês brincarem e a gente continua na próxima aula, ok? Um abraço!